Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado, meu Senhor, pela tua bondade, pela tua graça, obrigado pelo teu perdão. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Obrigado, ó Deus, pela tua igreja em ação, levando a palavra, ajudando, cooperando, meu Senhor, na sociedade, meu Senhor, transmitindo a paz. Deus maravilhoso, Deus todo-poderoso, abençoa os nossos ouvintes, os nossos irmãos, nossos ajudadores. Toma, Senhor, em tuas santas mãos cada vida. Nos dirija, ó Deus, passo a passo na tua presença. Nos dá prazer, Senhor, na tua lei. Nos orienta a cada dia, Senhor, para fazer o teu trabalho de forma que possamos, Pai, ver o resultado, o benefício no crescimento, desenvolvimento do teu povo, transformação espiritual. Ó Deus, ajuda-nos, nos dando mais graça e gratidão. Deus fiel, Deus todo-poderoso, ouve a nossa petição. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos de volta para apresentar o programa Toca o Clarim, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicresce. Nosso desejo é o mesmo desde o início do nosso trabalho há 33 anos. Já estivemos em grandes emissoras, trabalhamos com a Dragão do Mar, a extinta Dragão do Mar de Fortaleza, trabalhamos com a Rádio Clube de Fortaleza, trabalhamos em várias FMs e o nosso desejo era o mesmo e o padrão o mesmo. A pureza das Escrituras, a simplicidade na apresentação e, se há alguma glória, seja para o nosso Deus. Nosso texto hoje, meus amados irmãos, segundo o livro de Crônicas, no capítulo 13, nós vamos aprender a respeito dos desvios da antiguidade. Por que que o nosso Deus, glorioso, maravilhoso, amoroso, poderoso, muitas vezes tem exortado os homens, dos mais simples aos mais poderosos, em cada geração, por causa dos desvios? É muito fácil o sujeito se desviar dos princípios da palavra de Deus e fazer a sua própria vontade. Devemos nos ter no ensinamento da palavra, nas recomendações do Senhor, nas exortações do Senhor, para não cair neste abismo, porque, pelo que as Escrituras mostram, era facílimo no passado e agora mais ainda. Segundo Crônicas 13, a gente às vezes escuta os pregadores dizer segunda, mas segunda é no Novo Testamento, que se tratam de epístolas, apesar de ser epístola como Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, epístolas enormes, mas são epístolas, ali são cartas. E aqui são livros, portanto, dizer segunda crônica é um erro. Segunda Reis é um erro, porque são livros. Então, eu tenho essa mania de ensinar, alguém se beneficia. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 13, versículos de 1 a 10. No ano 18º do rei Jeroboão, Abias começou a reinar sobre Judá, e 3 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Micaía, filha de Uriel de Gibeá, e houve guerra entre Abias e Jeroboão.
E Abias ordenou a peleja com um exército de valentes guerreiros, 400.000 homens escolhidos. E Jeroboão dispôs contra ele a batalha com 800.000 homens escolhidos, todos homens corajosos. E pôs-se Abias em pé em cima do monte Zaamarim, que está na montanha de Efraim, e disse: Ouve-me, Jeroboão e todo Israel. Porventura, não vos convém saber que o Senhor, Deus de Israel, deu para sempre a Davi a soberania sobre Israel, a ele e a seus filhos por uma aliança de sal? Contudo, levantou-se Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, e se rebelou contra seu senhor. E ajuntaram-se a ele homens vadios, filhos de Belial, e fortificaram-se contra Roboão, filho de Salomão, sendo Roboão ainda jovem, tenro de coração, e não lhes podia resistir. Agora julgai, se podeis resistir o reino do Senhor, que está na mão dos filhos de Davi, visto que sois uma grande multidão, e tendes convosco os bezerros de ouro que Jeroboão vos fez para deuses. Não lançastes vós fora os sacerdotes do Senhor, os filhos de Arão e os levitas, e não fizeram para vós sacerdotes como os povos das outras terras? Qualquer que venha consagrar-se com um novilho e 7 cordeiros, logo se faz sacerdote daqueles que não são deuses. Porém, quanto a nós, o Senhor nosso Deus, o Senhor é o nosso Deus, e nunca deixamos. E os sacerdotes que ministram ao Senhor são filhos de Arão, e os levitas se ocupam na sua obra. Louvado seja o bendito nome do Senhor. Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, nós estamos em Tua presença. Lemos a Tua palavra, pedimos a Tua graça. Fala conosco, abençoa os nossos irmãos, amigos, ouvintes e cooperadores. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Louvado seja para sempre o santo nome do Senhor. Meus queridos irmãos, o ser humano tem uma facilidade enorme de enveredar. O ser humano tem uma facilidade enorme de andar para trás. Abias foi coroado rei e o Jeroboão já estava praticamente calejado no trono. O Abias foi coroado no ano 18º do rei Jeroboão. Jeroboão tinha se firmado como rei, tinha abandonado o que conhecia de Deus, tinha desprezado a casa de Davi, tinha constituído para si, no seu reino, a idolatria, voltando na história da iniquidade, indo lá para o bezerro de ouro feito no deserto, na ausência de Moisés. E o Jeroboão duplicou o mal, porque o Arão fez um bezerro. Arão, sob pressão do povo, fez um bezerro de ouro lá no deserto. O Jeroboão fez 2. E o Abias foi coroado. E o Abias sabia: o que está acontecendo é uma abominação na terra de Israel. Nós sabemos pela própria Bíblia que o nosso Deus, que não se deixa escarnecer, permitiu a divisão do reino de Salomão
e colocou um soldado, que era o Jeroboão. Era apenas um militar. Não tinha nada, nenhum parentesco com a família real. Mas, da mesma forma que o Salomão honrou os deuses pagãos através de suas mulheres, as princesas com quem ele casou-se, o nosso Deus honrou aquele soldado que mostrou-se ordinário depois. Claro que Deus não é pego de surpresa, mas Deus permite acontecer essas coisas. E o Abias foi coroado. Aqui é identificado como sendo filho de Micaía, era o nome da mãe dele. O Abias reinou e logo ordenou uma batalha. Era comum no passado, como hoje, da mesma natureza. As guerras entre os povos, entre as nações, começava com o desafeto, com o desafio das autoridades principais. Depois eles envolviam a sociedade e muitas vezes botavam o povo na frente de batalha e ia tomar vinho e pecar. Nós conhecemos essa história pelas Escrituras. E o Abias ordenou uma batalha com um exército de valentes guerreiros. O Abias, ele estava com 400.000 homens especiais, homens escolhidos, homens bem treinados. Só que o inimigo dele veio com o dobro. Abias estava com 400.000 homens e o Jeroboão veio contra ele com 800.000 homens. O texto, no versículo 3, diz que todos eram homens corajosos, eram homens com preparo, eram homens com experiência. E o Abias anunciou a decisão. Abias pôs-se em pé no monte Zemaraim, na montanha de Efraim, e gritou: ouve-me, Jeroboão e todo Israel. Israel aqui, o reino do norte. Nem sempre a gente entende como é que Israel estava dividido e o rei de Israel está falando contra o rei de Israel. É porque o rei de Israel aqui, o Abias, ele é rei de Judá. É a casa de Davi, 2 tribos. E o rei Jeroboão era o rei do reino do norte, 10 tribos. E o Abias diz: ouve-me, Jeroboão e todo Israel. Porventura não convém saber, porventura vocês realmente tentam ignorar que o Senhor escolheu Davi, que o Senhor deu a Davi a soberania, que foi isto feito com Davi e a sua casa, os filhos de Davi, com todos os filhos de Israel, através de uma aliança de sal. Vocês deviam saber disto. Contudo, levantou-se Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, e se rebelou contra seu senhor. O Abias praticamente coloca a culpa aqui, ele reserva a culpa para Jeroboão. Mas o Jeroboão foi o elemento que Deus permitiu para desonrar a memória de Salomão, que havia desonrado a glória de Deus, fazendo dezenas
de santuários para os deuses de suas mulheres. Então, o Abias atribui ao Jeroboão o mal. E realmente Jeroboão fez muito mal. Mas Deus permitiu. Deus ordenou previamente. Profeta Aías, aqui o rei é Abias, e o profeta que profetizou antes, uns 20 anos antes do Abias, foi o profeta Aías, que estava com uma roupa nova, pegou a roupa nova, rasgou em 12 partes, deu 10 partes na mão do Jeroboão, e Jeroboão ficou voando, não sabia o que era aquilo, porque o bicho era carnal também. Só que Deus tem um indivíduo para cada situação. A situação requer um ungido, Deus tem um ungido. A situação requer um louco, Deus tem o doido. Foi assim que Deus fez. Imagina o Sansão, o trabalho que ele teve para capturar 300 raposas, aprisionar 300 raposas, depois preparar 300 fachos, amarrar na cauda dessas raposas, lambuzar num composto ali que pegava fogo, para incendiar a propriedade dos filisteus que haviam feito mal a Israel durante 20 anos. Aquela faixa de gás, aquela é a esquina do inferno. Os filisteus de Gaza, ali nunca foi terra de árabe, não. Era dos filisteus, povo que veio do mar, de Caftor, os caftorins. Então, para cada situação, Deus sabe como tratar. É um ungido que Deus precisa. Deus tem ungido, às vezes desconhecido. O rei Saul, desobediente, perturbado, Deus tinha um ungido, ainda inexperiente, para tocar suas músicas suaves e aliviar a perturbação do rei corrupto, do rei maluco, do rei ímpio, rei incrédulo, que não se aproximou, que não deu glória a Deus. E aqui, meus amados, o Abias faz uma denúncia brutal no versículo 7. Ajuntaram-se a ele, a Jeroboão, homens vadios. É cruel. Mas toda a vida foi assim, hein? Precisou coragem. Ajuntaram-se a Jeroboão homens vadios, filhos do diabo, filhos de Belial, aqui, filhos do gênio do mal, filhos de Satanás, vadios, ímpios, para dar vigor a Jeroboão contra Roboão, que era um jovem, que ainda era inexperiente. E Jeroboão se fez rei, porque Roboão não pôde resistir. É a denúncia do rei Abias contra Jeroboão. Agora julgais que podeis resistir o reino do Senhor, que está na mão dos filhos de Davi, visto que sois uma grande multidão. Era o dobro do exército. Abias, 400.000 homens. Jeroboão, 800.000 homens. Mas o Abias tem consciência que está na presença de Deus. Visto que sois uma grande multidão, tendes convosco os bezerros de ouro que Jeroboão fez para vocês adorarem.
Não lançaste vós fora os sacerdotes do Senhor? Vocês reprovaram, abominaram o Senhor, seus sacerdotes, os filhos de Arão, os levitas. E fizeste o sacerdócio falso. E qualquer um que quer ser sacerdote é só trazer os animais. Traz um novilho e 7 cordeiros e se faz sacerdote para servir aqueles que não prestam, que não são deuses. Porém, quanto a nós, testemunho de fé do Abias, em desvantagem numérica, o adversário com 800.000 homens no seu exército, e ele só 400.000. E ele diz: nós não deixaremos o Senhor, nunca o deixamos, nunca o deixaremos, nunca. E os sacerdotes do Senhor são os filhos de Arão, e quem ministra com os sacerdotes são os levitas que se ocupam na obra do Senhor, e nós nunca deixaremos o Senhor. Meus queridos irmãos, toda a vida foi assim. O mundo cheio, lotado de desviado, porque é muito fácil ser convidado pelo mundo, abraçado pelo mundo, agarrado pelo mundo, atraído pelo mundo. É fácil. Precisamos ter graça para resistir, reconhecer que somos fracos, pequeninos, necessitados e seguir o exemplo de Abias. Andar com Deus, nunca deixar o Senhor, não abandonar o princípio da fé, a palavra de Deus, e glorificar o Senhor no tempo bom, no tempo ruim, na paz ou na guerra. É assim que nós resistimos, e é por isto que Israel está aí como nação, e é por isto que a igreja está aqui como verdadeira agência de Deus nesta terra, levando a palavra da aliança, da salvação, o conserto da paz. Deus abençoe meus irmãos, Deus abençoe cada vida de uma forma gloriosa. Vamos orar, vamos apresentar a cada família, cada servo do Senhor, este memorial da oração. Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que está nos mais altos céus, nós te louvamos, te exaltamos, bendizemos e agradecemos pela vida. Te louvamos pela salvação na pessoa de Jesus. Abençoa, Senhor, os nossos ouvintes, os nossos irmãos, nossos ajudadores e intercessores. Toma o primeiro lugar em cada coração. Nos dá graça, nos ajuda, nos ensina, nos prepara, ó Deus, para toda boa obra. Opera no nosso coração. Nos dá, Senhor, a graça para viver. Nos dá, meu Senhor, a alegria de servir. Nos dá esperança. Continua conosco, Pai. Guarda cada família neste memorial. Tu conhece as mães, os pais, as viúvas, os viúvos, os filhos, os netos, os que estão enfermos, os que estão, meu Senhor, desempregados, necessitados. Ó Deus, estenda sobre a tua igreja as tuas santas mãos, abençoando cada um com copiosas bênçãos. Pai bondoso, ouve a nossa oração. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.